Em um tranquilo bairro suburbano, a vida de Roxanne Wood parecia seguir um rumo normal, até que a escuridão irrompeu em sua casa em uma fatídica noite de 1987. Aos 30 anos de idade, Roxanne encontrou um destino trágico e brutal, que assombrou os seus entes queridos por décadas. Uma mulher que poderia ser qualquer uma de nós, uma esposa amorosa, uma filha dedicada, uma amiga leal. Roxanne se tornou vítima de uma violência chocante e impensável. Sua casa, outrora um refúgio de alegria, se tornou o cenário de um crime terrível. Neste caso, segredos obscuros e suspeitas cresceram cada vez mais ao longo da investigação. Desde o início, o olhar da justiça caiu sobre o marido de Roxanne, levando-o ao labirinto sufocante de um pesadelo sem fim. Agora, vamos mergulhar nos segredos velados e nos detalhes intrincados desta investigação, que levou décadas para encontrar o seu caminho para a luz. O assassinato de Roxanne Wood foi um mistério que se estendeu ao longo de 35 anos. Mas felizmente, o verdadeiro responsável por tirar a vida de Roxanne foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Nascida em 15 de abril de 1956, Roxanne Woods, além de ser considerada muito bonita, era uma garota com um coração gigantesco que tratava todas as pessoas como se fossem seus melhores amigos. Roxanne gostava muito de cuidar de sua aparência e era muito clássica e elegante. Ela tinha uma irmã e um irmão mais novos. E quando seus pais se divorciaram, Roxanne se tornou o ponto de estabilidade para os seus irmãos, assumindo um papel maternal, fazendo com que eles não sofressem com as consequências do divórcio de seus pais. Logo após terminar o colegial, Roxanne começou a trabalhar em uma empresa, e lá ela conheceu o filho do patrão, um rapaz que ainda estava no colegial e que se chamava Terry Wood. Roxanne disse que foi amor à primeira vista e a relação entre ela e Terry foi ficando cada vez mais séria. Até que, em 1982, aos 26 anos de idade, Roxanne Woods passou a ser Roxanne Wood, quando ela e Terry se uniram em matrimônio em uma linda cerimônia. Roxanne estava encantadora em seu elegante vestido de noiva, naquele que, segundo ela, foi o dia mais feliz de sua vida. Entretanto, o que Roxanne não sabia era que em breve sua vida chegaria ao fim. Quem também alterou seu sobrenome de Woods para Wood foi a irmã de Roxanne, que se casou com o irmão de Terry. Todos eles trabalhavam na empresa do pai de Terry, e Roxanne passava cada segundo de seu dia ao lado de seu marido. Eles dormiam e acordavam juntos, vestiam-se, tomavam café da manhã, saíam para trabalhar juntos, almoçavam juntos, passavam o dia todos juntos, voltavam para casa juntos, ou seja, essa dinâmica não estava a ser saudável para o relacionamento do casal. E os dois estavam frequentemente irritados um com o outro e discutindo por coisas que nem eram importantes. Para alterar essa situação e tentar salvar o seu casamento, Roxanne decidiu sair da empresa e ir trabalhar em uma outra companhia. E essa mudança pareceu ser de fato algo positivo. Roxanne e Terry pareciam muito felizes e, em vez de discutir, eles começaram a fazer planos para o futuro, o que incluía ter um bebê e aumentar a família. A quinta-feira, 19 de fevereiro de 1987,
começou como um dia normal para Roxanne e Terry. Eles saíram de casa pela manhã, cada um foi para o seu respectivo trabalho e eles se encontraram no fim do dia para jantar em um restaurante. No centro da cidade, os dois jantaram e, apesar de terem ido em carros separados, os dois foram juntos até um boliche. Pelos relatórios da investigação, é possível perceber que, quando Roxanne entrou no boliche, todos os olhos se voltaram para ela. Aquele era um local frequentado maioritariamente por homens, e quando uma jovem mulher, bonita como Roxanne, entrou, ela de fato chamou a atenção dos que estavam presentes. O casal se divertiu muito ao disputar um com o outro, mas, por volta da meia-noite, Roxanne disse a Terry que estava muito cansada para continuar. Terry disse que estava se divertindo muito e que queria ficar mais um pouco. Roxanne, como tinha levado seu próprio carro, decidiu ir para casa, enquanto Terry ficou lá a jogar com outros rapazes que estavam ali presentes. Cerca de 45 minutos depois, Terry deixou o local e foi para casa. Terry estacionou seu carro e entrou pela porta da garagem. Dentro da residência, ele se deparou com uma cena aterrorizante. No chão, vestindo uma camisola, estava Roxanne deitada sobre uma poça de sangue. Terry disse ter se aproximado de Roxanne e erguido a sua cabeça para verificar se ela estava respirando. Neste momento, ele viu que em sua garganta havia um corte profundo, de onde todo aquele sangue tinha se esvaído. E ao constatar que Roxanne estava sem vida, Terry imediatamente foi até o telefone e ligou para o número de emergência. Oh meu Deus! Minha esposa foi assassinada! Minha esposa foi assassinada! A camisola de Roxanne estava levantada e a sua roupa interior havia sido abaixada até aproximadamente a altura de seus tornozelos, indicando um crime de natureza sexual. O corpo de Roxanne foi submetido a uma autópsia médico-legal, que confirmou a hipótese inicial. Ela, de fato, tinha sido agredida sexualmente. Com recurso a um swab, foi colhido do corpo de Roxanne uma amostra de sêmen, deixada possivelmente pelo seu agressor. Lembrando que este caso aconteceu em 1987, ano no qual a genética forense estava dando seus primeiros passos. Vale ressaltar que o primeiro criminoso a ser identificado com recurso a uma análise de DNA foi preso exatamente neste ano, 1987. E o primeiro vídeo que eu publiquei aqui no canal foi exatamente sobre esse caso. Portanto, muito tempo ainda seria preciso para que a obtenção de um perfil genético através do DNA se tornasse uma prática comum nas investigações. E os detetives que estavam investigando o assassinato de Roxanne, até este momento, não tinham nenhuma evidência que os auxiliasse a identificar o criminoso. A principal pessoa de interesse dos policiais era Terry, o marido de Roxanne. Os investigadores chegaram a duvidar da história contada por ele, que esteve sempre a afirmar que Roxanne tinha voltado para casa enquanto ele ficou no boliche, sozinho. E o comportamento agressivo de Terry durante a ligação para o número de emergência levantou uma bandeira vermelha para os investigadores. Ela está morta, ela tem um corte. Você tem que me dar certas informações e eu vou mandar uma viatura para aí, ok? Manda 50 viaturas agora. Eu já mandei. Não mandou. Manda essa agora. Não grite no telefone, o som sai distorcido e eu não consigo entender, ok? Você quer dizer que você não consegue gravar, não é? Não, eu estou tentando fazer com que você me dê informações, ok? Sei, certo. E a atitude de Terry quando os policiais chegaram também foi considerada um tanto quanto suspeita. Terry estava sempre a gritar e a dar ordens.
Terry estava tão exaltado que os policiais tiveram que o colocar dentro da viatura. Ele foi conduzido até a delegacia para uma entrevista padrão, onde os policiais começaram a lhe fazer perguntas acerca dos fatos daquela noite. Mas Terry, logo no início da entrevista, invocou o seu direito de permanecer em silêncio e solicitou a presença de um advogado. Aqui no canal, há vários casos onde pessoas eram inocentes, mas após serem submetidas a interrogatórios exaustivos, elas foram conduzidas pelos investigadores a confessar ter cometido um crime que elas não cometeram. Isso aconteceu, por exemplo, no caso Riley Fox, cujo link do vídeo eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Portanto, esta recusa de Terry a responder às perguntas dos policiais era uma maneira protetiva para evitar ser coagido a confessar por um crime que ele não tinha cometido, ou estaria Terry escondendo algo dos investigadores? No momento em que Terry solicitou a presença de um advogado, um dos investigadores lhe disse: "Eu tenho a certeza que você é o culpado e eu não vou descansar enquanto eu não te ver sendo condenado à prisão perpétua." A investigação foi se desenrolando e quanto mais fatos eram descobertos, maiores eram as suspeitas sobre Terry. E entre estes fatos estavam: na porta da casa dos Wood não havia nenhum sinal de entrada forçada. Ao ser confrontado com esse fato, Terry, que nessa altura já tinha o apoio de um advogado, disse que já havia muito tempo que a fechadura da porta dos fundos não estava funcionando, razão pela qual esta porta estava apenas encostada e nunca trancada. Ao lado do corpo de Roxanne foi encontrada a proteção de uma faca, provavelmente da faca que havia sido utilizada para cortar a sua garganta. E essa faca pertencia ao conjunto de facas que estava em uma das gavetas na cozinha dos Wood. Seria muito estranho um assassino invadir uma casa sem sequer levar consigo algum tipo de arma. Terry afirmou que, quando ele foi até Roxanne para verificar se ela estava respirando, ele tinha escorregado em seu sangue, mas o padrão de manchas de sangue presente no chão não corroborava a sua versão dos fatos. E quando os policiais investigaram o passado de Roxanne e Terry, eles tiveram a certeza de que tinham encontrado o motivo pelo qual Terry tinha tirado a vida de Roxanne. Foi descoberta a existência de relações extraconjugais de ambas as partes. O ataque contra Roxanne foi um ato de tamanha violência que parecia ter um caráter pessoal, e a descoberta de que ambos os elementos do casal tinham relações extraconjugais levou os investigadores a acreditarem que o crime contra Roxanne tinha sido um ato cometido por Terry, instigado por fúria e ciúmes. Entretanto, não havia nenhuma evidência física ou testemunha ocular. A investigação foi esfriando até que foi arquivada, deixando sobre Terry uma nuvem de mistério e de suspeitas. Doze anos se passaram até que, em 1999, o caso foi reaberto. No fim da década de 1990, a genética forense estava se tornando cada vez mais popular. E nessa altura, a base de dados norte-americana, que contém o perfil genético de indivíduos condenados, já tinha sido iniciada. Os investigadores do caso solicitaram que o swab, contendo o sêmen que foi colhido do corpo de Roxanne no momento de sua autópsia, fosse processado. Através dessa amostra, foi possível extrair DNA e obter o perfil genético do doador daquele sêmen. A seguir, este perfil genético foi inserido na base de dados e ele foi comparado com todos os perfis genéticos que estavam ali depositados. Os investigadores esperaram ansiosamente pelo resultado dessa comparação, mas
estes indicaram que não houve nenhuma correspondência. O perfil genético obtido através do sêmen também foi comparado ao perfil genético obtido através de uma amostra fornecida por Terry. E o resultado dessa comparação indicou que Terry não era o doador daquela amostra. Isto era o suficiente para que Terry deixasse de ser o principal suspeito de ter tirado a vida de Roxanne, certo? Errado. Lembre-se que foi descoberto que Roxanne teve uma relação extraconjugal. Portanto, o sêmen encontrado em seu corpo não necessariamente pertencia ao seu assassino. E o fato que, através da genética forense, ter sido provado que aquele sêmen não pertencia a Terry, para algumas pessoas apenas reforçou a suspeita sobre ele. Isso porque surgiu a teoria de que os fatos acontecidos na noite de 19 para 20 de fevereiro de 1987 aconteceram da seguinte forma. Roxanne, vendo que Terry estava se divertindo, disse que ia para casa, tendo a certeza de que ele ia continuar no boliche. Sozinha em casa, ela convidou o seu namorado para ir até lá, pensando que Terry ia permanecer fora durante muito mais tempo. Entretanto, Terry regressou 45 minutos depois e, em casa, flagrou sua esposa tendo relações com outro homem. Este último fugiu do local enquanto Terry e Roxanne discutiam e, durante a discussão, Terry foi até a cozinha, pegou em uma das facas que estava na gaveta e, cego pela raiva, cortou a garganta de sua esposa. Portanto, o fato do sêmen encontrado no corpo de Roxanne não ser proveniente de Terry não fez com que ele fosse eliminado como sendo o principal suspeito. Terry se recusou a mudar de cidade e continuou a trabalhar na empresa de seu pai. E quando ele ia às lojas e comércios, frequentemente era chamado de assassino pelos moradores da região. Já os familiares de Roxanne sempre afirmaram que eles não suspeitavam de Terry e que, apesar dele ser temperamental, ele nunca tinha sido agressivo com ninguém, muito menos com sua esposa Roxanne. Sem nenhum novo suspeito e sem nenhuma correspondência com o perfil genético, a investigação do assassinato de Roxanne foi esfriando, até que foi, mais uma vez, arquivada. Trinta e 33 anos se passaram desde o assassinato de Roxanne. E durante essas 3 décadas, os amigos e familiares de Roxanne jamais perderam as esperanças de um dia conseguir ver a justiça sendo feita. Até que em 2020, professores da Western Michigan University resolveram criar um projeto. Este projeto consistia no envolvimento de estudantes na análise da documentação de casos de investigação que tinham sido arquivados. E um dos casos selecionados para essa análise foi o caso do assassinato de Roxanne Wood. Os estudantes analisaram os documentos durante semanas e semanas, selecionando toda a informação que eles julgavam ser relevante. E eles também digitalizaram páginas e páginas de documentos. No fim do processo, o resultado foi um documento de texto contendo 3.500 páginas. E agora, no formato digital, era possível fazer pesquisas acerca das informações coletadas utilizando palavras-chave. Esse documento foi partilhado com Daniela Vargas, uma genealogista forense. A genealogia genética forense consiste na busca por correspondências parciais entre um perfil genético e perfis genéticos que estão depositados em bases de dados de acesso público, onde qualquer pessoa, incluindo eu e você, podemos depositar a nossa informação genética. Informação esta obtida através da utilização de testes genéticos, como por exemplo o MyHeritage e o 23andMe,
testes que podem ser comprados até mesmo através da internet. Portanto, antes a única possibilidade era eu comparar um perfil genético obtido através de uma amostra criminal com o perfil genético obtido através de uma amostra fornecida por uma pessoa de identidade conhecida, seja essa pessoa um suspeito ou então uma pessoa que já teve o seu perfil genético depositado em uma base de dados. Ou seja, era uma comparação direta entre perfis genéticos, onde no fim dessa análise, o que se obtinha era uma correspondência total entre aqueles dois perfis genéticos. Mas a genealogia genética forense surgiu da necessidade de encontrar uma correspondência entre pessoas conhecidas e uma amostra criminal. Mas neste caso, a correspondência é parcial e não é direta. Ou seja, a amostra criminal não veio exatamente dessa pessoa, mas esta pessoa partilha uma informação genética com o doador daquela amostra criminal. Ou seja, se eles partilham informação genética, eles têm alguma espécie de vínculo genético, mesmo que esse vínculo seja muito distante, como por exemplo, o vínculo que existe entre primos de segundo ou até mesmo de terceiro grau. Esta informação possibilita a elaboração de árvores genealógicas. E um dos indivíduos presentes nessa árvore genealógica pode ser a correspondência perfeita. Daniela Vargas, ao verificar a informação compilada pelos estudantes, verificou que, durante a autópsia realizada no corpo de Roxane, tinha sido colhida uma amostra de sêmen utilizando um swab. Esta amostra já tinha sido processada em 1999, mas agora o objetivo era obter informação através de um tipo diferente de marcador genético, e para tal seria realizado um outro tipo de análise. E Daniela requisitou que o restante da amostra fosse processado para verificar se ela ainda continha alguma quantidade de DNA o suficiente e com qualidade o suficiente para que essa análise fosse realizada. Afinal, aquela era uma amostra biológica que estava guardada em um envelope há mais de 30 anos. Pouco tempo depois, o Laboratório de Genética Forense emitiu um relatório com os resultados acerca dessa análise. Daniela, como o coração aos saltos, abriu o relatório e verificou que sim, aquela amostra ainda continha DNA. Mas, daquela amostra de sêmen, tinha sido possível extrair apenas 28 picogramas de DNA. Você faz ideia do que um picograma representa? Pois bem, vamos pegar em 1 grama. Agora, este 1 grama vai ficar na unidade de 10 elevado a menos 12. Ou seja, ficamos com 0,00000000001 grama. Então, da amostra de sêmen coletada no corpo de Roxane, foi possível extrair 28 picogramas de DNA. Mas a sensibilidade das técnicas de análise que nós utilizamos no laboratório de genética forense atualmente é mesmo muito grande. E a partir desses 28 picogramas de DNA, foi possível obter informação genética. Mais especificamente, foram investigados marcadores, como eu mencionei, marcadores genéticos, que são diferentes dos marcadores que já tinham sido investigados em 1999 para a obtenção do perfil genético que foi inserido no CODES. A seguir, a Daniela Vargas inseriu essa informação genética em uma base de dados de acesso público, que contém a informação genética de milhões de pessoas. Foi feita então uma comparação entre essa informação genética e Daniela conseguiu identificar pessoas que eram familiares do doador daquela amostra de sêmen. Ela então elaborou árvores genealógicas e começou a investigar os indivíduos presentes nessas árvores. E o seu objetivo era identificar
qual daqueles indivíduos esteve com Roxanne na fatídica noite de fevereiro de 1987. A investigação de Daniela, através da genealogia genética forense, a levou a um casal que teve 3 filhos. E um desses filhos era o doador da amostra encontrada no corpo de Roxanne. Daniela contactou os investigadores e lhes forneceu os nomes daqueles 3 homens identificados. A seguir, os investigadores analisaram a vida desses 3 indivíduos e excluíram 2 deles. O próximo passo foi fazer uma investigação profunda acerca do terceiro indivíduo. E quando essa investigação foi feita, os detetives descobriram algo perturbador. O casal Robert e Maureen Farag e suas 2 filhas eram um retrato de uma jovem família cheia de planos, esperanças e sonhos. Robert era economista e trabalhava para a prefeitura, e Maureen era uma professora de artes em uma escola local. Maureen era uma pessoa extremamente simpática que atraía amigos naturalmente. Em uma noite, em 1979, ela recebeu um telefonema de seu marido lhe pedindo um favor. Robert tinha feito uma viagem de negócios e enquanto ele estava regressando para casa, a noite já tinha caído e ele verificou que ele tinha se esquecido das chaves de casa. E ele ia chegar após o horário no qual a sua esposa e as suas filhas iam para a cama. E para não acordar Maureen e as crianças, ele ligou e pediu a Maureen que deixasse a porta da entrada destrancada. Por volta das 11 da noite, Robert virou a esquina e chegou em sua casa. O que ele viu em sua rua jamais saiu de sua memória. À frente de sua casa havia diversas viaturas. Ao seu encontro veio a sua esposa Maureen, que lhe disse que estava na cama quando foi acordada por um barulho vindo do andar de baixo. Maureen pensou que quem estava no andar de baixo era o seu marido. Ela se levantou da cama e, tentando não fazer barulho para não acordar as crianças, ela lentamente desceu as escadas. Quando chegou à sala de estar, Maureen viu que quem estava lá não era Robert, mas sim um homem desconhecido que tinha a sua bolsa em suas mãos. Ela, assustada, correu tentando subir novamente as escadas, mas o homem correu atrás dela e conseguiu apanhá-la pelos tornozelos. Ele então se colocou sobre ela e usou uma de suas mãos para cobrir a boca de Maureen e com a outra ele tentava tirar a sua roupa. Mas Maureen estava disposta a usar todas as suas forças para escapar daquela tentativa de abuso. E após um intenso confronto físico, ela finalmente conseguiu se livrar de suas garras. Durante o ataque, Maureen permaneceu em silêncio para que suas filhas não viessem ao seu encontro e corressem o risco de também serem agredidas pelo invasor. Maureen ficou então parada a olhar para ele, que, assustado, saiu do local, mas não sem antes pegar na bolsa de Maureen, a qual ele levou consigo enquanto fugia pela noite adentro. Uma semana depois, um policial parou um motorista que cometeu uma infração de trânsito. Ao aproximar-se do condutor, o policial notou que no banco do passageiro estavam alguns cartões de crédito. E esse policial era mesmo sagaz, porque mesmo de fora do veículo, ele conseguiu ler os nomes que estavam escritos nos cartões. E ele verificou que os cartões pertenciam a Maureen Farag. E o policial, que estava ciente do que tinha acontecido na semana anterior, imediatamente levou o condutor do veículo até a delegacia.
O tal homem chamava-se Patrick Gilliam e foi reconhecido por Maureen como sendo seu agressor. Ao ser entrevistado, ele disse que apenas se lembrava de ter entrado na casa. A seguir, a sua memória tinha uma lacuna e ele só se lembrava de acordar com as suas calças abaixadas. Patrick foi condenado a cumprir uma pena de 14 anos. Quanto a Robert e Maureen, eles decidiram se mudar de casa e tentaram esquecer os fatos terríveis naquela noite de 1979. Maureen faleceu em 2018, vítima de um câncer. Patrick Gilliam cumpriu apenas 7 da sua pena de 14 anos. Ele foi posto em liberdade 4 meses antes de Roxanne ser brutalmente assassinada. E com essa primeira experiência, em vez de Patrick absorver a perspectiva de eu passei 7 anos da minha vida na prisão porque eu invadi uma casa e ataquei uma mulher. Mas não foi essa a lição que ele tirou. O que ele absorveu foi: eu passei 7 anos da minha vida na prisão porque eu invadi uma casa, ataquei uma mulher e deixei ela sair com vida. Da próxima vez, as coisas vão ser diferentes. Mas agora, munidos com a evidência de DNA, os investigadores estavam prontos para avançar. O próximo passo era confirmar as informações obtidas através da genealogia genética forense. Para isso, era preciso obter uma amostra de DNA de Patrick e fazer uma comparação direta entre o seu perfil genético e o perfil genético obtido através da amostra criminal. Como mencionado, o doador da amostra encontrada no corpo de Roxanne podia ser o seu namorado, mas colocando juntas todas essas informações que eu acabei de mencionar, os policiais acreditavam que o encontro sexual entre Patrick e Roxanne não tinha sido consentido. Para conseguir uma amostra de DNA de Patrick, foi destacada uma equipe de policiais à paisana, que passaram a seguir Patrick onde quer que ele fosse. Patrick era fumante e em um certo dia, em 2021, ele estava conduzindo seu carro ao longo de uma estrada, quando, mau cidadão que era, ele terminou de fumar um cigarro e atirou a bituca pela janela. 2 policiais que estavam atrás dele em um veículo comum frearam imediatamente e um deles calçou as suas luvas, saiu do veículo e recolheu uma bituca de cigarro do chão. Esta bituca foi selada em um envelope de evidência e foi enviada para o laboratório de genética forense. Através dessa amostra, foi possível extrair DNA e obter um perfil genético. Esse perfil genético foi comparado ao perfil genético obtido através do sêmen encontrado no corpo de Maureen. E os resultados dessa comparação, pasmem, indicaram que não houve correspondência entre aqueles perfis. Os investigadores ficaram sem chão. Eles estavam certos de que Patrick era o homem de quem eles estavam à procura. Os investigadores então chamaram o policial que tinha apanhado a bituca de cigarro do chão e lhe pediram para descrever exatamente a dinâmica na qual aquela evidência tinha sido recolhida. O policial narrou os fatos que eu acabei de descrever e completou dizendo que, logo após o carro de Patrick ter passado, um veículo veio atrás do seu. Portanto, era possível que aquela bituca de cigarro que ele apanhou não era de Patrick, mas sim de um outro motorista. Portanto, era preciso elaborar uma nova estratégia e conseguir uma amostra que, indubitavelmente, era proveniente de Patrick. O policial Ryan Code foi destacado para realizar esta operação. Ele seguiu Patrick, que em um belo dia foi a uma lavanderia self-service. Enquanto suas roupas estavam na máquina, Patrick decidiu ir lá fora fumar um cigarro. Sentado no chão, Patrick viu um jovem rapaz. Patrick decidiu se sentar ao lado do rapaz, que pareceu muito simpático, e foi logo puxando o assunto. Após a conversa e o cigarro, Patrick disse ao rapaz que ia voltar para dentro da lavanderia
pois ele tinha lá suas roupas na máquina. O que ele não sabia era que aquele rapaz com quem ele tinha conversado era o policial Ryan, que, apesar de não fumar, quando viu que Patrick ia até a lavanderia para colocar as suas roupas na máquina, teve a certeza que ele não ia ficar ali por quase 2 horas enquanto esperava que a sua roupa fosse lavada, a olhar para a máquina girar sem fumar pelo menos um cigarro. Ryan então foi até um posto de combustível ali na esquina, comprou um maço de cigarros e se sentou à porta da lavanderia e ficou esperando que Patrick saísse. Antes de voltar para a lavanderia, Patrick atirou sua bituca para o chão, que desta vez estava perfeitamente limpo. O policial Ryan calçou as suas luvas e coletou a bituca, e agora não havia dúvidas de que ela tinha sido descartada por Patrick Gilliam. Os investigadores esperaram ansiosos pelo resultado desta análise. Quando estes foram divulgados, eles confirmaram que havia uma correspondência perfeita entre o perfil genético de Patrick e o obtido através da amostra criminal colhida em 1987. Mas antes de acusar Patrick de assassinato, era preciso juntar evidências que provasse que o encontro entre ele e Roxanne não tinha sido consensual. Para tal, os investigadores decidiram entrevistar Patrick. Patrick Gilliam foi entrevistado em julho de 2021. Você não está metido em problemas, você está aqui voluntariamente, ok? Eles perguntaram a Patrick se ele conhecia alguma Roxanne. Patrick deu aos investigadores um bom panorama acerca do seu círculo de amigos, dizendo que ele conhecia 2 Roxannes. Uma delas era uma stripper e a outra uma viciada em drogas. A seguir, os detetives mostraram a Patrick uma fotografia de Roxanne Wood. Os detetives disseram a Patrick que aquela entrevista era sobre a mulher da fotografia, Roxanne Wood, que tinha sido violentada sexualmente e assassinada em 1987. Patrick ficou muito nervoso e o seu corpo começou a tremer. Ele apenas respondeu que tinha que falar com um advogado. Em fevereiro de 2022, mês no qual o assassinato de Roxanne completou 35 anos, Patrick Gilliam foi preso. O detetive que tinha assumido a investigação solicitou que Terry Wood comparecesse na delegacia. Quando Terry chegou, lhe foi dito que ele, após 35 anos, não era mais o principal suspeito de ter tirado a vida de Roxanne. E mais que isso, eles lhe informaram que possivelmente tinham o assassino de Roxanne sob custódia. Terry não conseguiu conter as suas lágrimas. Após 35 anos sendo acusado de ter assassinado sua esposa, graças à genética forense, Terry estava finalmente livre das acusações indevidas. 7 meses após a primeira entrevista, Patrick voltou a sentar-se frente a frente com os investigadores. Durante a entrevista, Patrick negou ter conhecido Roxanne. Ao fazer isso, ele eliminou de uma vez por todas o único argumento que podia ser utilizado pela sua defesa, que seria afirmar que o seu DNA estava no corpo de Roxanne porque os dois tiveram um encontro consensual. Quando confrontado com os fatos, Patrick afirmava não se lembrar de nada, mas a reação de medo que ele exibiu durante a primeira entrevista indicava que a sua memória não estava assim tão má. Quando notícias sobre Patrick começaram a ser divulgadas na televisão, mais fatos sombrios sobre o seu passado começaram a ser descobertos. E esses fatos revelavam que o assassino de Roxanne podia ter sido capturado naquele mesmo ano. No verão de 1987, poucos meses após Roxanne ter sido brutalmente violentada e assassinada, uma mulher chamada Rose Caparel estava sentada no gramado à frente de sua casa.
Enquanto ela aproveitava a quente brisa noturna, ela viu que um carro azul do modelo El Camino passou pela sua rua. E ela notou que o carro tinha um dos faróis queimados. Menos de 5 minutos depois, o mesmo veículo voltou a passar pela sua rua, reduzindo a velocidade ao aproximar-se de sua casa. E a seguir, dobrou a esquina. Rose teve a sensação de que algo não estava bem e começou a caminhar na direção da sua porta de entrada. Enquanto ela estava no meio do caminho, um homem encapuzado dobrou a esquina e começou a correr na sua direção. Rose começou a gritar e, como a sua casa estava vazia, ela correu na direção da casa de um dos seus vizinhos. Felizmente, ela conseguiu entrar na casa do vizinho antes que o homem a alcançasse. Lá dentro e em segurança, ela chamou a polícia. Mas quando eles lá chegaram, o homem encapuzado já tinha desaparecido. E agora vem a parte mais intensa dessa história. Uma semana depois, Rose estava com sua filha e o seu marido indo até um restaurante local. Enquanto eles se deslocavam de carro até o restaurante, a filha de Rose, Tina, disse: "Olha, mãe, ali naquele parque de estacionamento está um carro azul e ele tem um dos faróis queimados." Rose e o seu marido se entreolharam, pois eles viram que aquele carro era do modelo El Camino. Em choque, Rose disse que ela ia levar a sua filha consigo para procurar um telefone público e assim poder chamar a polícia. E ela pediu ao seu marido que ficasse no carro vigiando o motorista do carro azul. Rose e Tina saíram correndo, conseguiram encontrar um telefone, ligaram para a polícia e quando elas voltaram para o parque de estacionamento, elas se depararam com uma cena chocante. Acontece que o marido de Rose era um ex-oficial da Marinha norte-americana e ele não conseguiu ficar ali parado olhando para o homem que tinha tentado atacar a sua esposa. Quando Rose chegou, ele estava sobre o tal homem com a sua arma apontada para a cabeça do indivíduo. Rose disse ao seu marido para ter calma, pois a polícia já estava a caminho. Entretanto, o tempo foi passando e passando e passando e nada dos policiais chegaram. O marido de Rose tinha os nervos à flor da pele. E com medo de cometer um ato do qual ele depois se arrependeria, ele disse ao homem para desaparecer dali. Mas não sem antes o obrigar a abrir a sua carteira e mostrar o seu documento de identificação. Neste momento, Rose e o seu marido constataram que o nome daquele homem era Patrick Gilliam. Rose e o seu marido não quiseram mais pensar no assunto, pois eles tinham a certeza que a polícia ia fazer alguma coisa. Entretanto, este fato nunca foi investigado. E 35 anos depois, ao ver as notícias na televisão e ouvir o nome Patrick Gilliam, Rose decidiu mais uma vez contactar a polícia e relatar os fatos acontecidos naquela noite de verão em 1987. Em março de 2022, Patrick Gilliam foi levado a julgamento pelo assassinato de Roxanne Wood. 35 anos depois, os familiares da vítima tiveram a oportunidade de se sentar frente a frente com o homem acusado de agredir Roxanne sexualmente antes de ir até a cozinha, pegar uma faca, cortar a sua garganta e deixá-la ali no chão, sangrando até a morte. Durante o julgamento, Robert, o marido de Maureen, foi até Terry para prestar as suas condolências e lhe dizer que ele conseguia imaginar tudo o que Terry tinha passado durante esses 35 anos, pois, caso Patrick tivesse conseguido atacar mortalmente Maureen, Robert tinha a certeza de que ele também seria o principal suspeito dos investigadores. E agora, vamos ver o que aconteceu naquela noite de 1987, segundo a versão da acusação.
Após conviver tanto tempo juntos, a relação entre Roxanne e Terry ficou desgastada. Os dois foram procurar a atenção de outras pessoas, mas, após tal experiência, ambos verificaram que gostavam mesmo um do outro e que queriam cumprir os votos feitos durante o casamento e passar o resto da vida juntos. De comum acordo, Roxanne foi trabalhar em outra empresa, e essa mudança foi o suficiente para que a relação entre os dois deixasse de ter tantos conflitos. Roxanne e Terry voltaram a ser melhores amigos e a se divertirem juntos. Em 19 de fevereiro de 1987, após um longo dia de trabalho, os dois combinaram de jantar e ir ao boliche. Quando Roxanne entrou no boliche, ela chamou a atenção de todos os presentes. Entre eles estava Patrick Gilliam, que não tirou os olhos dela durante todo o tempo que ela permaneceu no local. Por volta da meia-noite, quando Roxanne decidiu ir para casa e Terry resolveu permanecer no boliche, Patrick viu a sua oportunidade para cometer os seus atos de maldade. Ele seguiu Roxanne, esperou que ela estacionasse e saísse do veículo. Assim como tentou fazer com Rose, ele pode tê-la agarrado enquanto ela estava a entrar na sua residência, ou então pode ter entrado pela porta dos fundos, que estava apenas encostada, pois há muito tempo a fechadura estava quebrada. Dentro da residência, ele agrediu Roxanne sexualmente e desta vez ele estava decidido a não voltar para a prisão, e para tal, Patrick não ia deixar nenhuma testemunha para trás. Ele foi até a cozinha dos Wood, abriu a gaveta, pegou na maior faca que encontrou e caminhou na direção de Roxanne. Esta, já sabendo do fim trágico que a esperava, apenas fechou os olhos enquanto seu algoz lhe cortava a garganta, causando um ferimento mortal. Patrick simplesmente foi embora do local, deixando Roxanne ali no chão, sangrando até a morte. Poucos minutos depois, Terry chegou à casa e encontrou a sua amada companheira deitada no chão, sangrando. Ele tentou salvar a sua vida, mas já era tarde demais. Apesar de inicialmente ter dito não se lembrar de nada, durante o julgamento, Patrick Gilliam declarou-se culpado da acusação de assassinato em segundo grau. Ele foi condenado a cumprir uma pena de 23 anos de prisão. Em 2022, ano de sua sentença, Patrick estava com 67 anos de idade. E assim sendo, ele sairá da prisão quando estiver com 90 anos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, obviamente não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui. Para quem chegou até o fim do vídeo, eu deixo o meu muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!